Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Espacial. Eu sou o professor Sérgio Oliveira e hoje vou falar para você sobre volume de prismas. Mas antes da gente começar, vamos ver alguns conceitos básicos sobre volume. Então vamos lá, o que é o volume de um sólido geométrico? A gente pode definir o volume como sendo a medida de uma porção do espaço que um sólido ocupa. Em outras palavras, o volume é a quantidade de espaço ocupado pelo corpo, e todo corpo possui um volume. O volume é medido em unidades cúbicas, por exemplo, centímetros cúbicos, metro cúbico, milímetro cúbico, entre outros. No sistema internacional, a unidade usual é o metro cúbico. É a partir do volume que a gente consegue também obter a capacidade que o sólido tem de comportar algum líquido ou substância, né? Geralmente em embalagens de refrigerante, de alimentos, a gente encontra essa especificação nas embalagens dos sólidos. A capacidade ela é medida em litros, mililitros e entre outros. Temos aqui representado um prisma de base triangular. Então nós podemos identificar que essa região destacada é a base do prisma e também nós vamos precisar da altura do prisma para calcular o volume. Sendo assim, para a gente completar esse sólido geométrico com algum tipo de líquido e saber qual é a quantidade de espaço ocupado por ele, nós precisamos simplesmente fazer o produto da área da base desse prisma vezes a altura. Fazendo isso, nós iremos encontrar o volume do sólido. Matematicamente, vamos representar por V igual a AB, que é a área da base, vezes H, que é a representação da altura. Agora fique atento e vamos calcular o volume de alguns prismas. Aqui nós temos um prisma onde a base é um quadrado. E cada lado desse quadrado mede 5 centímetros e a altura do prisma equivale a 15 centímetros. O volume de qualquer prisma é definido por área da base vezes a altura. E como a base desse prisma é um quadrado, precisaremos calcular a área do quadrado para obter a área da base. Então, para calcular a área desse quadrado, usaremos a fórmula lado elevado ao quadrado. Então, teremos 5 elevado ao quadrado, que resulta em 25 centímetros quadrados. Agora, podemos retomar o cálculo do volume do prisma, que é a área da base multiplicado pela altura do prisma. Portanto, o volume vai ser a área da base é 25 vezes a altura do prisma, 15. Fazendo a multiplicação, teremos que o volume do prisma é igual a 375 centímetros cúbicos. Aqui nós temos um prisma de base triangular. Nesse caso, temos um triângulo equilátero na base, portanto, temos um prisma triangular regular. As medidas da aresta da base medem 2 centímetros e a altura 10 centímetros. Nós já sabemos que para calcular o volume de qualquer prisma usaremos a fórmula área da base vezes a altura. E nesse caso, para calcular a área da base, temos que calcular a área de um triângulo equilátero. Para calcular a área do triângulo equilátero, usaremos a fórmula lado elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Nesse caso, temos que a medida do lado da base equivale a 2. Então, teremos 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Assim, 2 elevado ao quadrado resulta em 4. Raiz quadrada de 3 dividido por 4. Observe que aqui podemos simplificar o 4 de cima com o 4 de baixo. Portanto, a área da base desse prisma equivale a raiz de 3 centímetros quadrados. Com esse valor, podemos retomar o cálculo do volume, que é a área da base multiplicado pela altura. Assim, o volume será raiz quadrada de 3, que é a área da base, multiplicado pela altura do prisma, que é 10. Portanto,
o volume desse prisma de base triangular será 10 raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora, observe este outro prisma. Aqui, a base é um hexágono regular, onde cada aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Como já sabemos, o volume é a área da base vezes a altura. E aqui, para calcular a área da base, precisamos calcular a área de um hexágono regular. Para o cálculo do hexágono regular, utilizaremos a fórmula 3 vezes lado elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Nesse caso, a medida do lado do hexágono equivale a 4, portanto, teremos 3 vezes 4 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Assim, resolveremos a potência e teremos que a área da base é igual a 3 vezes 16 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Multiplicando 3 vezes 16, teremos 48 vezes raiz de 3 dividido por 2. Logo, a área da base desse prisma, que é um hexágono, vai ser 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Sendo assim, o volume, que é a área da base vezes a altura, será igual a 24 raiz de 3 vezes a altura do prisma, que equivale a 8. Portanto, nesse cálculo, você deve efetuar a multiplicação 8 vezes 24, que resulta em 192 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Para finalizar, temos um prisma de base trapezoidal, ou seja, a base desse prisma é um trapézio. As dimensões dessa base, nós temos 5 centímetros de base maior, relativa ao trapézio da base, 3 centímetros na medida menor, a altura do trapézio equivale a 4 centímetros e a altura do prisma equivale a 9 centímetros. Nesse caso, você deve ficar atento para não confundir a altura do prisma com a altura do trapézio. Observe atentamente. O cálculo do volume é a área da base vezes a altura. Então, aqui, inicialmente, nós temos que calcular a área do trapézio, que é a figura que compõe a base. Para o cálculo da área do trapézio, utilizamos a fórmula base maior somado com base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Nesse caso, temos que a base maior do trapézio equivale a 5, somado com a base menor, que é 3, vezes a altura do trapézio, não confundir com a altura do prisma, no caso aqui é 4, dividido por 2. Assim sendo, a área da base será 4 mais 3, 8, vezes 4, dividido por 2. Portanto, teremos 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16 centímetros quadrados de área da base. Assim sendo, o volume desse prisma é a área da base vezes a altura. Logo, a área da base é 16 vezes a altura do prisma, que corresponde a 9. Então, o volume do prisma é igual a 144 centímetros cúbicos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!